Bem, então, como não há perguntas, nós vamos iniciar o capítulo 2. O ser é o amigo mais fiel. Nós já falamos sobre isso ao longo do primeiro capítulo e neste segundo vamos falar mais forte. Sabe, vocês se pendem muito a amizades, a cumplicidades humanas, mas só o ser é o amigo do ser, mais ninguém, nem o próprio ser humano que ele está vivenciando é seu amigo. Só os seres são amigos dos seres. E essa é uma característica que o senhor da mente tem. Ele só é amigo dele mesmo. Ele não é amigo de outro ser, mas também não é amigo do ego. Ele é amigo dele e só ele satisfaz ele mesmo. Vamos conversar sobre isso. Voltou a dizer o Brahmani Avaduta: ó rei, o gozo que desde os seus sentidos os seres acreditam usufruir existe tanto no céu como no inferno. O mesmo acontece com a dor, que também alcança céu e inferno. Por consequência, o homem verdadeiramente sábio não deve anelar os pares de opostos. Grande ensinamento, hein? O prazer e a dor levam o espírito ao céu ou ao inferno. Não pense que quem está no prazer está no céu e quem está na dor está no inferno. Existem muitos espíritos no chamado céu sofrendo com a ilusão, vivenciando casamentos, vivenciando relações, sofrendo porque o filho encarnado está passando por dificuldades. Não importa. O prazer e a dor não são realizações espirituais, porque elas existem tanto no chamado céu quanto no chamado inferno. A realização espiritual está no meio entre o prazer e a dor, que é chamado pelo Krishna de equanimidade, e que eu chamo de apatia. Quando para você tanto fez como tanto faz as coisas. O anelar os pares de opostos que o Krishna fala é você estar no prazer agora e ir para a dor, voltar para o prazer e ir para a dor, pulando a equanimidade. O homem lúcido vem para o meio e ele não tem prazer nem dor com o que acontece. Se eu estou fazendo, eu estou fazendo. Se eu não fiz, eu não fiz. Se eu consegui, eu consegui. Se eu não consegui, eu não consegui. Ele não deixa o prazer ou a dor zelado pelo ego influenciá-lo. E com isso, ele consegue atingir um estado de paz, harmonia e felicidade. E é por isso que o nome deste capítulo é Só o Ser é o Amigo Fiel.
Só quando você está concentrado no Espírito, em você como Espírito, esse estado pode ser alcançado. Porque enquanto você não estiver concentrado em você como Espírito, você vai estar concentrado no ego e ser lá um humano. E o humano vive pulando do prazer para a dor e da dor para o prazer. E nenhum outro espírito, encarnado ou desencarnado, pode lhe dar essa sensação. Seja através de passe, meditação, oração, não há como. Se você não realizar a libertação do ego através da concentração no universal, no Atma, no Espírito, nada vai ser conseguido. Se tiver a pergunta, continuando então. Seja a comida deliciosa ou insípida, abundante ou escassa, o sábio, igual a uma cascavel, a aceita tal e qual, sem fazer esforço algum para obtê-la. Já falamos, né, que se tudo é criação do Maia, a comida é Maia. E quando falamos disso, dissemos que neste caso, a comida é usada como alimentação da vida, ou seja, pelo acontecimento. Alimentar-se, neste caso, é comer, viver algumas coisas. E aí o Krishna diz, não importa se a comida é boa ou má, saborosa ou insípida, se ela existe muito, se você vive muitas coisas, ou se ela é pouca, ou se você tem uma rotina pequenininha. O homem lúcido, aquele que está concentrado no Espírito, não se preocupa com esses detalhes. Ele está sempre concentrado em tirar essas características insípida, saborosa, muito ou pouca, que o ego dá, tirar da sua realidade e dizer, é isso que eu tenho para comer, é isso que eu tenho para viver. Louvado seja Deus, que hoje eu só tenho isso para comer ou viver. Então está mais um trabalho para o senhor da mente. Controlar as exigências que o ego faz de determinados acontecimentos para que você viva feliz. Sabe, se eu não for viajar nessas férias, eu morro. Esse é aquele que quer comer muita comida saborosa. Se eu não conseguir chegar a tempo em tal lugar, vai ser um problema. Esse é aquele que quer escolher o que comer. Se neste momento você só tem um engarrafamento de trânsito para viver, viva o engarrafamento de trânsito. O moço do São Paulo uma vez disse assim, que ele estava indo de carro para o trabalho, de IP atajado, né? E aí estava tudo parado, ele ia se desesperar, lembrou disso, disse, não, é isso que eu tenho para viver, eu vou viver. E passou o engarrafamento, vamos dizer assim, na boa. E nada aconteceu porque ele chegou atrasado onde ele foi. O ego, se você aceita a questão de estar atajado, vai começar a construir mais coisas.
vai começar a dizer, olha, você vai ser gatazado, vai ser mandado embora, olha, vão brigar com você, e você vai caindo cada vez mais no desespero. Então aceite o que você tem. Não queira escolher o prato da comida, não queira escolher o momento que você vai viver, o momento que for desenhado pelo seu ego, por Deus através do seu ego e captado pelas percepções, é o momento que você tem para viver. Seja feliz nele, mantendo a equanimidade, não anelando os pares de opostos. Mas para isso é preciso você estar ligado no espírito, porque se você estiver ligado no humano, na humanidade, você terá a certeza de que está atrasado, terá a certeza de que poderia ser diferente, e nada pode ser diferente do que é. Gabriel pergunta, Joca, na prática é tudo bonito, mas creio ser impossível desprezá-lo. Pergunto, Jesus conseguiu desprezá-lo, no caso é o ego, né? Jesus conseguiu desprezar o ego? Em nenhum momento ele se deixou levar por esse ego? Sim, o Cristo sim. Ele conseguiu desprezar a ação do ego. Só a filha está dizendo todo o tempo, não, uma vez. Mas assim mesmo ele despejou, que o ego estava programado para falar aquilo que foi falado. Pai, por que me abandonaste? E ele despejou essa ação do ego. Então sim, o Cristo despejou a ação do ego o tempo inteiro. Para o Anton que entrou agora, nós estamos no capítulo 2, vamos ao item 4. Dotado de energia, firmeza e força, e mantendo seu corpo imóvel, deve permanecer completamente desperto, sem desprender qualquer esforço intencional, inclusive se todos os órgãos estão intactos. Mantendo o seu corpo firme e estático. É claro que não é fisicamente, mas é na mente. O ser humano, o ser humanizado que controla a sua mente, consegue libertar-se da ilusão da ação. Por favor, olhem agora para a sua mão e meçam a mão para cima e para baixo. Essa movimentação é uma criação do ego. Até porque não existe mão, não existe o espaço onde ela se mexeu, não existem os elementos envolvidos nessa movimentação. Agora, você não vai conseguir deixar de ver a sua mão mexer. Não vai, porque quem cria a visão é o ego. No entanto, o espírito que controla a sua mente, o espírito que se liberta da ação do ego, ele não acredita na movimentação. E, para ele, na consciência dele, aquilo tudo está estático. Vejam bem, só para ficar mais claro.
vamos dizer assim, na prática, como falou o Galoto. A mente produz a imagem. E o senhor da mente imagina que aquilo não é real e sabe que aquilo não é real e imagina o elemento como se estático tivesse. Este é o ensinamento. E ele serve para quê? Serve, por exemplo, para você não cansar em viagem. Porque o que cansa na viagem é a percepção de que você está andando muito. Os monges, os avadutas, são capazes de andar muito mais do que um ser humano comum. Não porque eles façam mais exercício físico, é porque ao mesmo tempo que o ego deles vai guiando o desdobramento do caminho, eles vão trabalhando a sua mente, imaginando-se estático. E com isso, quando surge a percepção através do ego, do cansaço, eles não aceitam. Como eu posso estar cansado se eu não andei nada? Esse é o ensinamento do ego, o ensinamento do Krishna. Vou já falar antes que me perguntem. Isso é possível de ser alcançado? Sim, acabei de dar exemplos. Agora, como eu disse para o outro dia, a realização disso depende de uma série de libertações anteriores. Quando se fala em executar coisas que para vocês parecem sobrenaturais, fica todo mundo assanhado para fazer. Ficam todos os egos assanhados para fazer. Mas essas coisas sobrenaturais, que não tem nada de sob, é tudo natural, pode ser realizado, mas não será conseguida a realização num primeiro momento. Antes é preciso muito trabalho para já ter dominado a mente em elementos mais corriqueiros. Então, neste momento, no momento em que eu te ouvo essas palavras, saiba que esse ensinamento não é algo que você deve meditar sobre ele, mas é algo que você não deve negar ou deslizar, aceitar a peça de isso é impossível. Isso é possível e muitos a realizam. Agora, você também pode, mas para isso, vá primeiro lutar contra a ideia de que você é o corpo, vá primeiro lutar contra a ideia de que o seu corpo tem que ter uma forma, vá primeiro lutar contra a ideia das posses, das paixões e dos desejos, senão você não consegue. Se tiver pergunta. Aramaia diz: Kim, isto quer dizer que se a gente se libertar do ego, não vamos sentir cansaço, fome, frio? Não. Não é que você não vai sentir. O ego vai guiar. Mas você não vai aceitar. E quando você não aceita o que o ego guia,
aquilo não tem a mesma intensidade que tem hoje para você. Então veja, não é dizer que o ego não vai criar mais fome, ele vai criar, só que você não vai ter fome. Veja, é difícil responder essa sua pergunta, porque como eu disse, vocês ainda não começaram a trabalhar. E ainda acreditam que a fome que o ego cria é sua. E aí você não sabe como é sentir fome sem ter fome. É preciso primeiro trabalhar contra a libertação do ego. O ego diz que você está com fome. Você diz, está certo, ego, estou com fome, mas não tem nada para eu comer agora. O que você quer que eu faça? Vá na rua, mate um homem como? Então, se é preciso um caminhar, um trabalhar para vencer a fome. A filha está perguntando, e se tiver algo para comer? Coma, se tiver comendo. Não coma, se não tiver comendo. Agora, não anele os pares de opostos. Não tenha pajeira em comer, nem chofa, se não tiver comida. Coma sem prazer ou sem dor. Passe fome, sem prazer ou sem dor. Esse é o ensinamento. Porque afinal não é você que está comendo. Porque não existe comida, não existe corpo, não existem os órgãos internos. Então volto a repetir, é difícil entender isso que eu estou falando, porque vocês ainda estão presos à ideia de que estão com fome ou de que estão comendo. Mas se libertando dessa, você pode comer sem prazer, e pode ou dor, e pode passar fome sem prazer ou dor. Gostaria de ler um comentário aqui do Gabriel. Para nos libertarmos do ego, a gente tem que abandonar tudo igual Cristo fez, não é? Não tem como ficar em meio a várias influências do ego e não se contaminar. Claro que se fizermos igual a Jesus, ainda vão existir egos, mas menos. Este abandonar que você fala não é físico. Cristo não abandonou, vamos dizer assim, as coisas físicas. Ele viveu no meio de gente, em lugares, dormia em casas e comia. Este abandono não é físico, mas sim mental. Ele abandona a ideia de ter que comer, e come quando tiver, e não come quando não tiver, sem prazer ou dor. Ele anda quando tem que andar, ou para quando tem que parar, sem prazer ou dor. Ele dorme num colchão ou no chão, quando estiver dormindo. É este o abandono. O abandono é dos desejos, das vontades, das necessidades. E não o abandono da coisa material. Porque isso é criação do ego. Gabriel complementa, abandonar igual não seguir o que a sociedade propõe. Não se escravijar. Porque seguir o que a sociedade propõe, você vai seguir. Você vai comer o que todos comem. Você vai dormir onde todos dormem. Mas não se escravijar a ter que fazer o que a sociedade diz que é certo, o que ela propõe. O sábio de verdade costuma ser plácido, profundo, difícil de
perscrutar ou até mesmo de desprezar. Ilimitado e imóvel, assemelha-se a um oceano, cujas águas estão tranquilas. Essa ideia essa comparação com o oceano é perfeita. O sábio é o oceano embaixo, está imóvel, tranquilo, você não consegue entrar nele, percutar. Mas por cima o sábio pode estar fazendo ondas, ou até maremotos. O sábio não é a onda, o sábio é o oceano, e o ser humano é a onda. O ser humano a quem aquele espírito que é sábio está ligado. Então, o senhor da mente é aquele que vive o oceano, o homem lúcido. O senhor, aquele que não domina sua mente, o homem decaído, vive as ondas e não o oceano. A Iramaia diz: Kim, a impressão que eu tenho é que depois que comecei a escutar estas palestras, meu ego ficou mais confuso e tenta a todo momento me dominar, falar mais alto, me atormentar. E a Bernadette responde: a gente faz cara de... Ah, não, isso é pra mim, né, Bernadette? Desculpa. Gabriel diz: também senti isso, mas com o tempo acostumei. Ai, tem um ditado muito certo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem uma historinha que eu falo sempre. Deus é como se fosse o sol. E quanto para você passegar a Deus, pega um foguete, é a vida, né? E quanto mais perto você vai chegando do sol, mais quente vai ficando. Outra comparação: quanto mais você vai evoluindo na escola, mais difícil as provas vão ficando. Não dá para se estar num curso superior fazendo prova de primário. Então, como disse o moço, isso é normal. Deus começa a apertar o ritmo das provas, porque você agora já é capaz de se libertar de coisas que não era. Então é uma consequência. O ego está cobrando mais de você, é uma consequência natural de você estar vindo aqui. Só isso. E veja, se Deus faz essa cobrança, entre aspas, maior, Ele sabe que você pode realizá-la, viu? Tanto na abundância das coisas agradáveis, como na sua ausência, o sábio fixa seu coração no ser e mantém-se sempre sereno. Em tudo se parece ao oceano, que não diminui nem transborda para produzir inundações, malgrado toda a água que recebe dos rios. Na carência ou na abundância, o sábio é sempre o mesmo. O homem lúcido é sempre o mesmo. Ele não se deixa levar pela aparência de abundância ou pela aparência de carência. Por quê? Porque o sábio está concentrado no ser. Vamos falar um pouquinho mais disso. O que é estar concentrado no ser? O sábio, por exemplo, não liga para a aparência física. Por quê? Porque a aparência física não é do espírito. Espírito não tem aparência.
E como o sábio está concentrado no espírito, a aparência física, seja bonita ou feia, gorda ou magra, pequena ou grande, não lhe mexe, não lhe causa turbulências, mesmo que o ego esteja turbulento. O homem lúcido não depende de determinados elementos materiais para considerar-se feliz, porque ele está concentrado no ser, e o ser não tem propriedades. O homem lúcido não está preocupado, não se deixa, como se fala, não perde a sua equanimidade quando está vivenciando papéis regulamentados pela sociedade, sabe? Ser bom pai, ser bom marido, ser bom profissional. Porque ele está considerado ele está concentrado no ser. E o ser não vivencia papéis. Ele é quem é. É isso que se diz estar concentrado no ser. E essa concentração no ser traz um bem-estar ao espírito, porque o liberta dessa roda de anelos entre o prazer e a dor. Por isso, o capítulo começa dizendo: o ser é o amigo mais fiel, porque só ele, só concentração nele, faz com que o espírito consiga viver a equanimidade. Se tiver a pergunta. O sábio deve viver como as abelhas, tomando pequenas quantidades de alimentos de casas diferentes, sem exigir muito e tomando somente o necessário para manter o corpo. Aí já se fala em comida porque se está falando em manter o corpo. O sábio, primeiro, não é apegado a um único lugar. Ele vivencia diversos lugares. O sábio não tem patriotismo. O sábio não tem bairrismo. O sábio não tem nacionalidade. O sábio é do universo. E ele vive o tempo inteiro em todos os lugares. E vive em todos os lugares, sempre pegando aquilo que é necessário para ele naquele momento. E mais nada. Tem uma historinha que diz que um homem saiu da Inglaterra para ir na Índia visitar o seu guru, um homem sábio, um homem que controlava sua mente. E chegando na Índia, foi pro hotel, tomou banho, se arrumou e aí foi visitar o mestre. Chegou lá, encontrou o mestre sentado no chão, numa casa completamente vazia. E ele disse: mestre, onde estão as suas coisas? O mestre disse: eu não preciso de coisas. O mestre disse para ele: e onde estão as suas?
Aí o moço respondeu assim: mas eu não sou daqui. E o mestre disse: eu também não. Esta é a ideia com a qual o homo lúcido, o espírito que contém ego com ideias universalistas, vive. Ele não tem habitat, ele não tem lugar, ele é do mundo, do universo. Se tiver a pergunta. Ao homem inteligente convém extrair de todas as fontes, grandes ou pequenas escrituras, o melhor da sabedoria, tal como a abelha extrai a essência das flores. Repetindo. Ao homem inteligente convém extrair de todas as fontes, grandes ou pequenas escrituras, o melhor da sabedoria, tal como a abelha extrai a essência das flores. Se o homo lúcido não tem lugar, o homo lúcido também não tem religião. Ele é universal. E por ser universal, vive no tudo, sem definir nada. Veja bem, extrai de cada uma aquilo que é preciso para libertar-se da mente, para universalizar-se. E não é de determinada religião. É isso que o mestre está ensinando. Nós temos, já falei isso aqui, nós temos no nome a palavra ecumênico. Mas essa palavra ecumênico no nome é meio estranha, porque o ego de vocês diz que o ecumenismo é a fusão de todas as religiões. Mas não é isso. O ecumenismo é a ausência das religiões. Quando você ultrapassa a necessidade de ter uma religião e interpenetra no universo, compartilhando todas como uma, isso aí você alcança o ecumenismo. E o sábio é ecumênico nesse sentido. Ele não aceita as críticas que o ego faz a determinadas religiões, mas também não aceita a submissão a doutrinas religiosas, inclusive as ditadas pelo Krishna, que o ego guia. Olha que grande ensinamento de um mestre, a partir dos ensinamentos de quem foi criada uma religião. O mestre absorve de todos os lugares, inclusive daqueles que não são de Krishna. Aí vem o ego humanizado e cria uma doutrina de Krishna e diz que só essa é a certa. Estranho, né? Se tiver a pergunta. Por favor, peço a todos que me ouçam com muita atenção, porque
a partir do que nós estudou hoje, já dá para nós conversar algumas coisas. Nós vem dizendo que tudo que acontece na sua existência é criação do ego, é um maia, uma ilusão criada pelo ego. E que essa ilusão, a criação dessa ilusão, é comandada por Deus. Mas Deus não cria essa determinada ilusão ou ilusões à toa. Há sempre um objetivo único em toda e qualquer ilusão que você viva. Anelar a realidade vivenciada ao prazer ou à dor. Vou tentar explicar isso melhor, porque eu acho que a partir disso vai ficar muito calo. Vou dar um exemplo bem material. O seu ego cria o desejo de comprar alguma coisa. A finalidade última desta criação é anelar este desejo ao prazer ou à dor. Então vou dar um exemplo. Como resultado desta criação, Deus, através do ego, pode conseguir o que pode criar, que você consiga o que deseja. Mas, quando ele faz isso, não há nessa ação a menor intenção de lhe dar nada. A intenção de Deus ao produzir através do ego essa ilusão é anelar você, o seu ego, ao prazer, para ver se você goza deste prazer. Mas Deus também pode zelar através do ego você não conseguir o que deseja. E quando faz, não é porque você não merece receber, não é porque você não presta, não é porque os outros são melhores. É para anelar este desejo à dor, ao sofrimento de não ter, com o intuito de ver se você entra na depressão da dor que ele, Deus, zela artificialmente através do ego. Isso é fundamental para a vida. Nós temos que parar de raciocinar a vida como acontecimentos que acontecem por si só. E entender que em cada acontecimento
existe uma ligação daquela ilusão com determinada emoção, prazer ou dor. E ao compreender que emoção está sendo zelada pelo ego, não achar culpados, errados ou vítimas, ou certos, né? Naquela ação. Nem o próprio Deus. Deus não está certo nem errado. E ele nem se preocupa com as razões materiais que julgam assim. Ele está, como eu já disse, Deus não tem livre-arbítrio. Ele está cumprindo o papel dele no universo, que é zelar o karma, o anelar ao pagelo ou à dor, para ver como você reage. Este é um grande trabalho do chiodamento, e é o trabalho básico do chiodamento. Ele investiga na mente, no pensamento, não os fatos materiais, não a ligação desses fatos com os conceitos humanos, mas ele investiga a cada pensamento aonde este pensamento está preso, se no prazer ou na dor, para poder saber do que se libertar. Viram como é um mundo completamente diferente do que vocês vivem? Sabe, vocês acham? Anelar é ligar. Ligar ao pajé ou ligar à dor. Quando você liga a dor, e o ego liga a dor, ou seja, meu Deus, que coisa horrível. Ou, meu Deus, eu não queria isso. Ligou a dor. Ou, que bom que aconteceu isso. Ligou ao prazer. É isso que, em resumo, é o trabalho do chiodamento. Sabe, o ego não tem lógica, a lógica material que vocês querem. O ego navega para lá e para cá, dando e retirando desejos, paixões e posses, sempre preocupado em zelar uma oportunidade para ligar aquela ilusão a um extremo de emoção. Porque assim nasce a sua prova. Porque assim nasce a sua oportunidade de elevação espiritual. Porque quando você não tem prazer nem dor, é sinal de que você amou a Deus acima daquilo. Não caiam nessas ilusões que o ego cria. Não caiam quando o ego afirma que uma coisa vai acontecer ou que uma coisa pode ser evitada de acontecer. Porque quando ele lhe dá este raciocínio, você não sabe se vai ou se não vai acontecer. Porque Deus não trabalha na lógica. Aquilo é simplesmente uma proposição de karma que vai acontecer quando aquilo for ligado a um resultado que penderá. Fala direito, pender, filha. Pender. Que penderá para o prazer ou para a dor. Só isso.
Então não acreditem no processo racional. Se eu comer, engordo. Se eu andar demais, eu canso. Isso não é o karma ainda. Isso é uma justificativa para quando você cansar, você entrar no prazer e dizer, viu, eu não disse que eu ia cansar? E quem vai dizer é o ego. E vai dizer para que você tenda ao prazer, ao dizer que estava certo. Essa é a realidade. É este o funcionamento do ego. É esta a ação de Deus. Sempre zelando com pieções através do ego, com pieções que se ligam a como paixões, como postes, como desejos, e dando resultados que não têm a menor lógica para trabalhar a vinculação ao prazer quando aconteceu o que você esperava, quando o desejo positivo for realizado, e para que você não vivencie a dor quando o desejo negativo acontecer. Isso muda a vida, isso muda a forma de entender a vida. Isso faz parte do processo de libertação e é fundamental no processo de elevação, de libertação. Compreender que todo raciocínio é um preparatório. Que todo raciocínio é um preparatório para mais tarde expolar um resultado ligando ao prazer ou à dor. Se tiver a pergunta. Boa noite, Helder. Vamos recomeçar o nosso trabalho de estudo da mente. Vamos ao item número 15. O dinheiro que os avaros acumulam com tanto sacrifício, sem nunca presenteá-lo nem desfrutá-lo, sempre acaba nas mãos de alguém mais, muito hábil para desviar tal dinheiro para si, e depois para outros mais, e assim sucessivamente. O mesmo acontece com os apicultores, que um atrás do outro vão se apropriando do mel acumulado. As fortunas acumuladas só podem ser gastas de 3 maneiras: presenteadas como uma dádiva, utilizadas para o próprio bem pessoal, ou como última alternativa, perdidas para os ladrões. O avalo não é quem tem só, mas aquele que além de juntar, não gasta. Aquele que poupa a vida inteira, que passa sacrifícios para poder amealhar bens para ele. Este bem, por questões karmáticas, acaba sempre indo parar na mão de espertinhos. Quem junta para si acaba perdendo tudo para outros. Essa é uma ega karmática. Claro que não é boa, não é fixa, mas é uma ega karmática. E isso acontece para mostrar a vocês que não adianta amealhar bem na terra, porque o bem da terra não conseguirá ser gozado.
o bem da terra não conseguirá ser aproveitado. A não ser que seja como a chão camado. Como o apicultor, o renunciador viandante, ou sannyasi, é o primeiro a participar de todas as boas coisas, de forma natural. Bem ao contrário dos que se dedicam à vida familiar, os quais juntam dinheiro, ganho com a força do suor, pensando em comprar boas coisas para depois desfrutá-las. O renunciante, no caso aí, é um pobre. E Krishna diz que os pobres são os primeiros a aproveitar-se de forma natural dos bens armazenados. Sim, sempre o bem armazenado acaba primariamente indo para os pobres. Naturalmente. Giveza, você já viu o governo fazer campanha para ajudar o rico? Não, ele faz campanha para ajudar o pobre. Então os bens acumulados vão sempre primeiramente para os pobres. Se você quer ganhar alguma coisa, é melhor ser pobre. Agora aqui do 16 pula para o 18 no livro. Tem alguns que o autor deixa de chefar o nome e tirou. O que está dizendo que o próprio autor deve ter retirado esses itens, né? Isso, porque eram muito místicos. Vamos ao 18 então. O homem tolo, embotado pelos manjares refinados, que o seu paladar exigente o obriga a ingerir, assemelha-se ao peixe que engole o anzol e logo encontra a morte. Nós já declarou desde o início que quando ele fala em comida, não estamos falando em alimento, mas na comida da vida, ou seja, na necessidade de vivenciar algumas coisas para sentir-se pleno, para sentir-se feliz. E aí o Krishna fala agora, que o homem tolo, ele se deixa levar pelo paladar refinado, ou seja, pelos seus desejos de querer sempre mais e melhor na sua própria avaliação. E este homem tolo é igual ao peixe que morre pela boca, ou seja, perde a oportunidade da elevação espiritual, ou seja, a oportunidade da encarnação, porque fica querendo se alimentar de patos finos, querendo se alimentar do seu desejo. É por isso que o homem sábio, o senhor da mente, ele não se deixa enrolar por este paladar, ou seja, por estes desejos que o ego cria. Ele come, ou seja, vivencia aquilo que está acontecendo e se nutre do acontecimento, não importando qual seja ele. Agora, quem tem um paladar apurado, ou seja, que sabe o que quer viver, este vai morrer pela boca, vai morrer pelo desejo de viver algumas coisas. Deixa eu só dizer uma coisa interessante.
a Giai que está aí pode me ajudar. O ser humano que há sonhos, desejos, expectativas, esperando que estes sonhos se realizem para ele ser feliz. E durante todo o processo enquanto não ocorre a realização do sonho, ele sofre. Ou seja, ele deixa de ser feliz porque precisa de algo para ser feliz. Isso é uma incongruência. Seja feliz com o que você tem. Mas para isso é preciso controlar o paladar refinado. Ou seja, controlar a sede de desejo e de realização. Item número 20. O 19 também foi pulado, né? Boa noite, Duquesa. Que bom você estar conosco outra vez. Se um homem renunciasse ao alimento, conseguiria controlar com facilidade todos os demais contatos sensoriais, exceto a fome, pois esta se exacerba ainda mais quando alguém não se alimenta. Por conseguinte, o segredo para controlar a impressão avassaladora da fome consiste em tomar pequenas quantidades de alimento, apenas o necessário para manter a vida, sem se apegar às exigências do paladar. Volto novamente a falar, o alimento não é a comida, né? Como estamos estudando sobimento, estamos falando de alimentação de vida. Ou seja, estamos falando de vivenciar o acontecimento. Se o homem, o ser humanizado, conseguisse controlar o seu desejo de alimentar, ou seja, a sua necessidade de viver acontecimentos, ele seria capaz de controlar todas as outras percepções, menos o desejo de viver acontecimentos. Como eu já disse, o ego não fala jamais de trabalhar. Ele não fala de zelar pensamentos fundamentados em posses, paixões e desejos. Isso continuará sempre. Então a este homo, ou a esse espírito humanizado, receita-se que ele alimente-se de pequenos alimentos, de porções pequenas, e não queira vivenciar a vida na intensidade das 24 horas. Ou seja, que ele vivencie momentos na vida, e quando não estiver se vivenciando, que ele vivencie o seu mundo interno. É isso que o Kina está ensinando. Não tenha sede de viver, não ataque a vida com sede de viver. Vivencie os acontecimentos, mas preocupe-se muito mais em vivenciar o seu mundo interno, porque ali se ganha ou se perde uma encarnação.
E aqui fora não há nada para ser ganho nem perdido. Então é isso que o Kirna ensina quando ele diz que o homem sábio, o senhor da mente, controla o seu apetite, controla a sua ganância de viver, vivenciando pequenos pedaços da vida e vivendo grande parte, beijo ao seu mundo interno. Se tiver a pergunta, Aramaia diz: quem fale mais sobre viver o mundo interno. Como se faz isso? Grande pergunta, ai. Viver o mundo interno é prestar atenção nos pensamentos que lhe vêm à mente. Hoje, como um ser humano, como se diz, ganancioso em viver a vida, você presta atenção no que acontece fora de você, nas imagens, no que o outro faz, no que está acontecendo, onde você está. Mas tudo isso só existe quando o ego guia. E por querer vivenciar a criação, você não presta atenção no que é criado. Então vivenciar o mundo interno é, primeiramente, você ter uma vida meditativa. O que é isso? Não é você ficar parado na posição de lótus ou qualquer outra, fazendo A1. Mas você se acostumar à introspecção. Você se acostumar a ouvir o que o seu pensamento está dizendo. Mas isso é primariamente porque ouvir este pensamento nos leva ao segundo trabalho do senhor da mente, que é o trabalho da vivência do mundo interior. É você começar a analisar nos pensamentos analisar nos pensamentos em que passões, em que posses, em que passões e em que desejos este pensamento está fundamentado. Todo pensamento que lhe vem à mente é zelado pelo ego, através daquilo que vocês chamam processo raciocínio, a partir das suas verdades que estão na sua memória, ou conceitos. Estes conceitos não se formam ao acaso, mas se formam a partir de passões, de posse, passões e desejos. Que essas três coisas são criadas a partir do seu gênero de provas, que o seu espírito escolheu antes. Então viver o seu mundo interno é primeiro aprender a ser mais introspectivo. Não é calado, é introspectivo. Aprender a ouvir o pensamento. E ao ouvi-lo, analisá-lo à luz dessas três coisas. Então o meu pensamento me diz, por exemplo, que está muito calor.
Da onde vem isso? De uma Porsche, eu sei. De uma passão, eu queria que tivesse, eu gosto de temperatura amena. E de um desejo, eu gostaria que não tivesse tanto calor. A partir do momento que você consegue, vivendo introspectivamente, entender o que criou o raciocínio, você pode então agir para destruir a base do raciocínio. Eu falei na Belândia, no Chabo, o senhor da mente não é aquele que tira folhinhas de uma árvore, nem é aquele que corta o galho da árvore. O senhor da mente é aquele que cavuca o terreno para tirar a raiz, tirar a árvore com raiz. Isso é viver no mundo interno. É você aprender a introspecção e nessa introspecção fazer este caminho, que é um caminho ainda racional, que será feito se for comandado por Deus, mas ainda é um caminho racional, mas é um caminho que estabelecerá verdades mais universalistas, que amanhã você também terá que libertar-se delas. Mas aí você já está mais prático em libertar-se de todas as verdades. Então, se este é o caminho lógico, um caminho racional, será guiado pelo próprio ego, mas você, buscando praticá-lo, terá, vamos dizer assim, o seu esforço atendido por Deus. Ficou claro, aí?